Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 76. A batalha entre Shalva e a dinastia Yadu. Enquanto Shukadeva Goswami narrava as várias atividades do Sr. Krishna, representando o papel de um ser humano comum, ele também contou a história da batalha entre a dinastia Yadu e um demônio de nome Shalva, que conseguiram obter um maravilhoso aeroplano chamado Soba e era um grande amigo de Shishupala. Quando Shishupala partiu para se casar com Rukmini, Shalva era um dos membros da comitiva do noivo. Na luta entre os soldados da dinastia Yadu e os reis do lado oposto, Shalva foi derrotado pelos soldados da dinastia Yadu. Apesar de sua derrota, ele fez uma promessa diante de todos os reis, de que no futuro iria livrar o mundo inteiro de todos os membros da dinastia Yadu. Desde sua derrota no combate, durante o matrimônio de Rukmini, ele vinha mantendo consigo uma inesquecível inveja do Sr. Krishna, e era de fato um tolo, porque prometera matar Krishna. Normalmente, tais demônios tolos refugiam-se num semideus, como o Sr. Shiva, para executar seus planos ulteriores. Portanto, para adquirir força, Shalva buscou refúgio aos pés de lótus do Sr. Shiva. Ele submeteu-se a um severo tipo de austeridade, durante a qual ele comeria nada mais que um punhado de cinzas diariamente. O Sr. Shiva, o esposo de Parvati, é de modo geral muito misericordioso e fica muito rapidamente satisfeito se alguém empreende rígidas austeridades para agradá-lo. Assim, depois de contínuas penitências realizadas por Shalva durante 1 ano, o Sr. Shiva ficou satisfeito com ele, dizendo-lhe para pedir pela realização de seu desejo. Shalva implorou ao Sr. Shiva a dádiva de um aeroplano, tão forte que não pudesse ser destruído por qualquer semideus, demônio, ser humano, Gandharva ou Naga, ou até mesmo por qualquer Rakshasa. Ademais, ele desejou que o aeroplano fosse capaz de voar em qualquer lugar que ele desejasse, e fosse especificamente muito perigoso e temeroso a dinastia dos Yadus. O Sr. Shiva imediatamente concordou em lhe dar a bênção, e Shalva contou com a ajuda do demônio Maya para fabricar este aeroplano de ferro, que era tão forte e formidável que ninguém poderia derrubá-lo. Era uma máquina enorme, quase como uma grande cidade, e podia voar tão alto e em uma velocidade tão incrível que era quase impossível vê-lo. Estava fora de cogitação atacá-lo. Embora estivesse quase encoberto pela escuridão, o piloto poderia dirigi-lo para qualquer parte. Tendo adquirido tal aeroplano maravilhoso, Shalva voou com ele à cidade de Dwaraka, pois seu propósito principal, ao obter o aeroplano, era atacar a cidade dos Yadus, pelos quais ele mantinha um constante sentimento de hostilidade. Assim, Shalva atacou a cidade de Dwaraka do céu e também a sitiou com um grande contingente de infantaria. Os soldados na superfície atacaram os belos pontos da cidade. Eles começaram a destruir os aprazíveis parques,
os portões da cidade, os palácios e os arranha-céus, as elevadas muralhas ao redor da cidade e os bonitos lugares onde as pessoas se reuniam para a recreação. Enquanto os soldados atacavam na superfície, o aeroplano começou a derrubar gigantescos blocos de pedra, troncos de árvore, raios, serpentes venenosas e muitas outras coisas perigosas. Shalva também conseguiu criar um vendaval tão forte dentro da cidade que tudo em Dwarka escureceu por causa da poeira que cobriu o céu. O aeroplano ocupado por Shalva pôs a cidade inteira de Dwarka em angústia igual àquela causada na Terra há muitíssimo tempo pelas atividades perturbadoras de Tripurashara. Os habitantes de Dwarkapuri foram tão hostilizados que não se acalmaram nem sequer por um momento. Os grandes heróis da cidade de Dwarka, encabeçados por comandantes como Pradyumna, contra-atacaram os soldados e o aeroplano de Shalva. Quando viu a angústia extrema dos cidadãos, Pradyumna de imediato organizou seus soldados e pessoalmente subiu em uma quadriga e encorajou os cidadãos, garantindo-lhes segurança. Seguindo seu comando, muitos guerreiros como Satyaki, Charudeshna e Samba, todos irmãos jovens de Pradyumna, como também Akrura, Kritavarma, Bhanuvinda, Gada, Shuka e Sarana, saíram da cidade para lutar com Shalva. Todos eles eram Maharathis, grandes guerreiros capazes de lutar com milhares de homens. Todos estavam completamente equipados, com armas necessárias, e foram ajudados por centenas e milhares de cocheiros, elefantes, cavalos e soldados de infantaria. Um combate feroz teve início entre as duas partes, exatamente como aquele anteriormente travado entre os semideuses e os demônios. A luta era renhida, e quem observou a natureza feroz da briga sentiu seus pelos do corpo arrepiarem. Pradyumna imediatamente anulou a demonstração mística ocasionada pelo aeroplano de Shalva, o rei de Soba. Pelo poder místico do aeroplano, Shalva tinha criado uma escuridão tão densa quanto a noite, mas Pradyumna apareceu de repente como o sol nascente. Assim como ao alvorecer do sol, a escuridão da noite se dissipa, com o aparecimento de Pradyumna, o poder exibido por Shalva ficou nulo e inútil. Cada uma das flechas de Pradyumna tinha uma pena dourada na extremidade e era provida com uma afiada ponta de ferro. Lançando 25 de tais flechas, Pradyumna feriu gravemente o comandante em chefe de Shalva. Em seguida, ele lançou outras 100 flechas contra o corpo de Shalva. Depois disso, ele perfurou cada um e todos os soldados, disparando uma flecha. Igualmente, ele matou os quadrigários, arremessando 10 flechas contra cada um deles, e exterminou os animais de transporte, como os cavalos e elefantes, com o lançamento de 3 flechas dirigidas a cada um. Quando todos presentes no campo de batalha viram este feito maravilhoso de Pradyumna, lutadores em ambos lados louvaram seus atos guerreiros. No entanto, o aeroplano ocupado por Shalva ainda era muito misterioso. Era tão extraordinário que ora apareciam muitos aeroplanos no céu e ora parecia não haver qualquer aeroplano. Às vezes o aeroplano era visível e às vezes não, e os guerreiros da dinastia Yadu ficaram confusos sobre o paradeiro daquela invenção peculiar.
Em algumas ocasiões, eles viam o aeroplano no solo. Noutras, viam-no voando no céu, repousando no pico de uma colina ou flutuando na água. O maravilhoso artefato voava no céu como um tição rodopiante. Não ficava imóvel nem sequer por um momento. Mas apesar da misteriosa manobra do aeroplano, os comandantes e soldados da dinastia Yadu precipitaram-se imediatamente para Shalva, onde quer que ele estivesse presente, com seu aeroplano e soldados. As flechas lançadas pela dinastia dos Yados eram tão brilhantes quanto o sol e tão perigosas quanto as línguas de serpentes. Todos os soldados que lutavam do lado de Shalva logo ficaram afligidos pelo arremesso incessante de flechas contra si, pelos heróis da dinastia Yadu, e o próprio Shalva ficou inconsciente devido ao ataque destas flechas. Os soldados que lutavam em nome de Shalva também eram muito fortes, e os lançamentos de suas flechas também atingiu os heróis da dinastia Yadu. Apesar disso, os Yados eram tão fortes e determinados que não se retiraram de suas posições estratégicas. Os heróis da dinastia Yadu estavam determinados a morrer no campo de batalha ou conquistar a vitória. Eles estavam confiantes de que, se eles morressem lutando, atingiriam um planeta divino e, se saíssem vitoriosos, desfrutariam o mundo. O nome do comandante em chefe de Shalva era Dyuman. Ele era muito poderoso e, embora ferido por 25 flechas de Pradyumna, subitamente atacou Pradyumna com sua massa poderosa e o golpeou com tanta força que Pradyumna ficou inconsciente. Instantaneamente houve um clamor. Agora ele está morto! Agora ele está morto! A força da massa sobre o peito de Pradyumna fora muito severa e parecia como se seu peito tivesse sido rasgado à força. A quadriga de Pradyumna estava sendo dirigida pelo filho de Daruka. De acordo com os princípios militares védicos, o quadrigário e o herói na quadriga devem cooperar durante a luta. Como tal, porque era o dever do quadrigário cuidar do herói na quadriga durante a perigosa e implacável peleja, o filho de Daruka removeu Pradyumna do campo de batalha. 2 horas depois, em um lugar quieto, Pradyumna recuperou sua consciência e, quando viu que estava em um lugar diferente do campo de batalha, dirigiu-se ao quadrigário e o condenou. «Ó, você fez o ato mais abominável. Por que me tirou do campo de batalha? Meu querido quadrigário, nunca ouvi dizer que qualquer um de nossos membros familiares fosse jamais removido do campo de batalha. Nenhum deles deixou o campo de batalha enquanto lutava. Por esta remoção, você me sobrecarregou com uma grande difamação. Será dito que abandonei o campo de batalha enquanto o combate prosseguia. Meu querido quadrigário, devo acusá-lo de ser um covarde e fraco. Diga-me, como posso ir diante de meu tio Balarama e meu pai Krishna, e o que direi a eles? Todo mundo falará de mim e dirá que eu fugi da luta. Se eles indagarem de mim sobre isso, qual será minha resposta? Minhas cunhadas vão me caçoar com palavras sarcásticas. Meu querido herói, como você ficou covarde? Como se tornou um eunuco? Como você ficou tão baixo aos olhos dos lutadores que se opuseram a você? Penso, meu querido quadrigário, que você cometeu uma grande ofensa, tirando-me do campo de batalha. O quadrigário de Pradyumna respondeu: Meu caro senhor, desejo-lhe uma vida longa. Julgo que não fiz nada de errado, porque é o dever do quadrigário ajudar o lutador na quadriga quando ele está em uma condição precária.
Meu caro senhor, você é completamente competente no campo de batalha. Entretanto, é o dever do quadrigário e do guerreiro protegerem um ao outro em uma condição periclitante. Eu estava completamente ciente dos princípios reguladores da luta e cumpri meu dever. O inimigo, de súbito, o golpeou tão severamente com a massa que você perdeu a consciência. Você estava em uma posição perigosa, cercada por seus inimigos. Então fui obrigado a agir assim. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 76 de Krishna, intitulado A Batalha entre Shalva e a Dinastia Yadu.